Então, eu sou Matheus Rodrigues. Esse é meu projeto final da disciplina de práticas de mecânica e eu vou estar apresentando ele agora. Então, o meu projeto final consiste em fazer um vídeo, que é esse, mostrando como montar um aparato experimental utilizando Arduino para o cálculo da aceleração da gravidade, voltado para o ensino de física. No caso, a disciplina de mecânica, voltada para o MRUV e queda livre. Então, nesse slide eu vou estar apresentando como montar o aparato experimental, os objetivos, as contribuições para o ensino de física desse experimento e etc. Então, tendo em vista que o ensino tradicional nas escolas geralmente é feito de maneira apenas expositiva e nem um pouco interessante, né, para os alunos, geralmente acaba por desmotivar os alunos. Eu pensei nesse projeto tentando melhorar um pouco esse cenário. Então, assim como tem essa referência aqui da Secretaria de Educação do Mato Grosso, que ela fala: a física deve buscar no ensino médio assegurar que a competência investigativa resgate o espírito questionador, o desejo de conhecer o mundo em que se habita. Então, meu experimento buscou muito isso, trazer esse caráter experimental, em que o aluno tenha contato não só com a parte teórica e descontextualizada, mas consiga ver na prática como aquela disciplina que ele está aprendendo funciona. No caso, eu fiz isso montando um aparato experimental utilizando o Arduino, que eu vou estar explicando mais adiante. Então, antes de entrar no experimento em si, eu vou falar um pouco dos objetivos. Então, os objetivos gerais do experimento, né, é o ensino de física, como eu falei, né? Então, contribuir para o ensino das matérias de física, por exemplo, mecânica. No caso aqui, mais específico, vai ser o estudo da queda livre e com o cálculo direto da aceleração da gravidade, né? E aí também, por consequência, o estudo do movimento de queda livre, todas as propriedades do MRUV e etc. Então, antes de adentrar o experimento em si, eu vou estar falando um pouco da introdução teórica sobre que trabalha o experimento, né? Então, na cinemática a gente tem várias equações demonstráveis que explicam o movimento dos corpos, né? No caso, no MRUV, que é um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, que tem uma aceleração, a gente tem essas três equações principais que demonstram o movimento de um corpo que está em aceleração. Então a gente tem a função horária da posição, a função horária da velocidade e a equação de Torricelli, que ela, no caso, tira o fator tempo, né, e trabalha só com a velocidade, aceleração e espaço. Para a queda livre, e no caso do experimento, eu vou estar trabalhando mais com essa primeira equação, que no caso da queda livre, ela no MRUV, né? Na queda livre a gente tem um corpo que está em MRUV, porque ele tem a aceleração da gravidade, e assim ele vai percorrer espaços de tempo cada vez maiores em tempos iguais, né? Então, no MRUV, utilizando aquela primeira equação lá, a função horária do espaço, a gente considerando o espaço aqui S0 como zero, né? Partindo aqui do repouso, então V0 igual a zero, a gente chega nessa equação aqui para queda livre no vácuo. Então, a gente consegue relacionar a altura de queda, a gravidade e o tempo de queda do objeto, dado por essa expressão, né? Então, a H é igual a G delta T ao quadrado dividido por 2. No caso do experimento, eu vou estar trabalhando em encontrar esse tempo de queda e sabendo a altura, eu consigo encontrar a gravidade. E aí eu consigo comparar com os valores tabelados, né, que a gente já conhece para a aceleração da gravidade da Terra, né, em que A vai ser igual a G. Então, antes de continuar e mostrar o experimento em si, vou falar um pouco do Arduino que eu utilizei para estar montando esse experimento. Então, o Arduino, de maneira resumida, é uma placa, um circuito, né? Uma placa de circuito que foi desenvolvida em 2005
por um grupo de pesquisadores. E basicamente as aplicações e funções dela em geral, a gente tem aí vai desde automação, robótica, pode ser usada, né, automação aí doméstica, pode ser usada também na física, né, provando aí grandezas físicas, por exemplo, aceleração, estudo de ondas, né, cálculo da velocidade do som, por exemplo. Então a placa Arduino ela tem várias aplicações e na física, por ser uma placa o seu uso é relativamente simples de você aprender, ela tem uma curva de aprendizado relativamente tranquila, então ela demonstra muito eficiente aí no ensino de física, né? Quando aplicada no ensino de física e na física. Então, no experimento, eu usei alguns componentes eletrônicos. Eu vou estar apresentando algum deles aqui para a gente ter um entendimento melhor lá na frente. Então, o que eu usei de componente eletrônico foi o LDR, resistores, um LED e um buzzer, que eu vou estar explicando agora. Então, o LDR, ou Light Dependent Resistor, ele é esse bichinho aqui. E ele, basicamente, ele é um resistor, né, que vai oferecer resistência à passagem da corrente elétrica, porém ele vai variar de acordo com a intensidade luminosa que estiver incidindo sobre ele. Então pode ser, por exemplo, uma lâmpada, um LED, de acordo com a incidência de luz que estiver em cima dessa plaquinha aqui, a resistência dele vai variando, né? Lembrando que a resistência é medida em ohms e a placa Arduino consegue ler essa variação de resistência. A gente consegue programar ela para ler essa variação de resistência. E aí mais na frente eu vou explicar melhor como vai funcionar essa leitura da variação e a incidência luminosa em cima desse LDR. Os resistores, então, o próprio nome já é bem sugestivo, né? Eles são componentes eletrônicos que, assim como o LDR, porém esse tipo de resistor ele já tem um valor fixo, né, de resistência. E eles são componentes eletrônicos que são feitos de diversos materiais ali, né, metálicos ou não, que vão oferecer uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. E assim você protege melhor seu circuito, você melhora ali sua DDP, a diferença de potencial. Então, dependendo do circuito que você está montando, você precisa de resistores de diferentes valores de resistência para estar montando o seu circuito. Às vezes você tem uma corrente elétrica que é muito forte e pode acabar queimando um componente eletrônico. Então você coloca um resistor ali no meio do circuito, ele vai barrar a intensidade dessa corrente e assim você não queima o seu circuito, por exemplo. Então é um exemplo de aplicação do resistor e eu acabei utilizando alguns no circuito para estar montando o experimento. O LED é o que a gente comumente vê, né? Que é aquele componentezinho eletrônico que tem duas perninhas e ele emite uma luz, né? Que a gente chama aí de diodo emissor de luz, né? Então é um LED, né? Eu usei alguns LEDs também, beleza? E o buzzer, de maneira bem resumida, ele é como se fosse uma sirene. Então ele é desse jeito aqui, no caso foi esse que eu usei. Então quando eu passo corrente elétrica nele aqui, ele deforma ali ele deforma aqui o componente que tem dentro dele e ele emite um som. Tá? Conforme a corrente vai passando aqui, ele vai emitindo um som. Beleza. Então o experimento em si agora, eu vou mostrar como eu montei o experimento. Antes de tudo, aqui está a lista dos materiais que eu utilizei. Então, para quem está assistindo esse vídeo e quiser reproduzir, que é o objetivo, eu utilizei uma placa Arduino, a protoboard, já mais na frente eu vou mostrar ela, os dois LDRs, que eu mostrei o LDR, né? LEDs brancos de alto brilho, LED verde do tipo difuso, dois resistores de 10 kΩ, três resistores de 100 ohms, 8 jumpers macho-fêmea, 16 jumpers macho-macho,
um buzzer de 5 volts, uma caixa de papelão de 22 por 28 por 45 centímetros, mas é opcional, tá? Assim como o tubo de papelão, que eu peguei um tubo de papelão de 45 centímetros, que foi aqueles tubos de colocar papel alumínio. No caso, eu tirei o papel alumínio e peguei o tubo. Pregos, fita isolante, régua, uma esfera de vidro, que é aquelas bolinhas de gude, e presilhas de plástico. Então, dá pra ver que a ideia do experimento é utilizar materiais de fácil acesso, como tubo de papelão, pregos, caixa. Esses componentes eletrônicos aqui, eles são facilmente encontrados em casas de eletrônica. Então, a ideia do experimento é ser realmente bem acessível e reproduzível no ensino médio. Aqui está a foto de alguns dos componentes. Então, esses aqui são os jumpers, o buzzer, os resistores, o LED verde difuso, o LED branco de alto brilho, os LDRs, a caixa, a bolinha de gude. No caso, eu encapei ela com fita isolante, porque como ela é transparente, ia atrapalhar um pouco o experimento. Lá na frente vai dar para entender melhor. O Arduino em si, né? O tubo de papelão e as presilhas. Então, qual é a ideia do meu experimento para calcular a aceleração da gravidade na queda livre de um corpo? Então, a ideia, como eu escrevi aqui, né, fiz esse esquema, é o seguinte. Você tem esse tubo, que eu marquei aqui com essa seta, né? Então, você tem um tubo de papelão, certo? Ele é aberto em cima e embaixo. Eu fiz dois furos diametralmente opostos, né? Então, de um lado e do outro ali. Então, em cima e embaixo também. Coloquei de um lado um LED, no caso esse aqui é o LED branco, de alto brilho. E do lado oposto, eu coloquei um LDR. Então, assim como eu expliquei, o LDR, a resistência dele varia de acordo com a intensidade luminosa. Então, quando o LED é ligado, incide em cima do LDR, a gente vai ter uma variação da resistência. E aí eu fiz isso em cima e embaixo. E qual que é a ideia? Quando eu jogar uma bolinha, que é essa bolinha aqui que tá com essa seta, quando eu jogar ela no tubo, ela vai passar na frente do LED, vai tampar a luz do LED, essa luz que está chegando no LDR. No momento que ela bloquear a luz do LED, o LED vai sofrer uma variação de resistência. O LED não, o LDR, né? Tô falando LED. O LDR vai sofrer uma variação de resistência quando a bolinha passar e tampar a luz do LED. E essa variação na resistência vai ser lida pelo Arduino. E quando ocorrer essa variação na resistência, em que o Arduino lê essa variação, vai ser contado o tempo em que isso ocorreu. Isso vai acontecer aqui, nessa parte superior, e aqui na parte inferior. Então a bolinha vai cair. Quando ela chegar aqui, ela vai tampar também a luz do LED, que está incidindo no LDR. Vai ter uma variação da resistência, porque agora a luz vai ter diminuído, né? Essa variação na resistência vai ser lida pelo Arduino e vai ser contado aí um tempo. Pegando essa variação de tempo entre essa passagem e essa passagem aqui, a gente vai ter o tempo de queda, que lá naquela primeira equação que eu mostrei vai ser o ΔT. Sabendo a altura, no caso eu medi com a régua entre esses dois pontos, como eu usei um tubo de 45 centímetros, eu deixei aqui um pouquinho para cima e um pouquinho abaixo, deu essa altura aqui deu de 42 centímetros. Então, sabendo o tempo de queda e a altura de queda, eu consigo manipular aquela equação que eu apresentei no início e achar a aceleração da gravidade. Então, essa é a ideia geral do experimento. E aí, como que eu montei o circuito, né? Para fazer tudo isso funcionar. Então, primeiro eu vou mostrar o circuito mostrando a plataforma virtual, que é o Tinkercad. Então, é mais fácil de visualizar. E depois eu vou estar mostrando na prática como que eu fiz isso funcionar. Então, aqui usando a plataforma Tinkercad, a gente tem o Arduino, ele está aqui. Esses fiozinhos aqui coloridos são os jumpers, que são fios, né, como se fossem fios mesmo, que fazem conexões com os componentes eletrônicos. Então a gente vai ter o seguinte,
na placa Arduino a gente vai colocar no pino de 5 volts, a gente vai puxar um jumper, que é esse vermelho aqui, e vai ligar ele bem aqui nesse pino da protoboard, nesse barramento aqui. Depois vai ligar outro jumper no GND do Arduino e vai puxar ele até esse outro pino positivo aqui da protoboard. Assim a gente energiza esses dois barramentos com uma diferença de potencial de 5 volts. E assim começa a passar a corrente elétrica. Quando a gente ligar o Arduino aqui num cabo USB, por exemplo, esses dois pinozinhos vão ser energizados e vão energizar a protoboard. Então depois de fazer isso, eu liguei os dois terminais do LDR na protoboard. Num desses terminais que está livre aqui, eu liguei um LDR de 10 kΩ e nessa perninha aqui, né, nesse terminal do resistor que eu liguei aqui no LDR, eu puxei um outro jumper e liguei no fio aqui que está ligado no GND. Lembrando que a protoboard ela funciona em sistema de barramento, né? Então no momento que eu coloco esse jumper aqui, todo esse barramento tá sendo ligado no GND, no caso, né? Ou no 5 volts para esse vermelho aqui. Então eu puxei aqui um jumper no GND e no outro terminal que está livre eu liguei no 5 volts. E assim eu fechei o circuito, né? Então a corrente elétrica vai vir aqui, vai passar pelo resistor, vai passar pelo LDR e vai voltar pelo GND. Para eu estar lendo o que está acontecendo nesse LDR, a placa Arduino tem uma entradas analógicas que servem também para a gente estar lendo qualquer tipo de dado analógico que está passando por algum componente eletrônico. Então, para eu ler o que está acontecendo com esse LDR, no caso a variação das resistências, né, eu puxei um outro jumper, conectei ele na porta analógica A0, que é essa bem aqui. Então, qualquer variação de resistência que acontecer no LDR, a porta analógica A0 vai estar lendo para mim e depois eu vou programar isso e eu vou explicar melhor lá na frente como que funciona a programação. Então, essa mesma ligação desse LDR eu fiz para o outro, né, no lado oposto aqui de baixo, e foi isso. No caso dos LEDs, eu coloquei ele oposto, né, do outro lado, porque eu quero que esse LED fique apontado para o LDR. E eu fiz uma ligação de LED padrão. Então o LED ele tem dois polos, né, dois terminais, positivo e negativo. Então num dos terminais eu liguei um resistor de 100 ohms, porque a corrente do Arduino é muito alta, então você precisa de um resistor aqui para ligar um LED, porque senão pode queimar o LED. Então eu liguei o resistor de 100 ohms. Uma das perninhas eu peguei aqui um jumper, liguei nessa porta digital 12. No caso, as portas digitais do Arduino elas são programáveis, então eu consigo controlar se eu quero mandar ou receber dados. No caso, por exemplo, eu posso mandar essa porta 12 receber energia e assim vai passar aqui pelo LED. Então eu liguei ele na porta digital 12 e o outro terminal do LED eu liguei no GND, que é o ground, né? Que é como se fosse o terra, e assim eu fecho o circuito. Então o que eu vou fazer aqui é mandar um sinal para a porta 12 de energia. Essa energia vai vir aqui, vai passar pelo resistor, vai diminuir um pouco a corrente, vai passar pelo LED, vai ligar o LED e vai sair pelo GND. E assim a gente tem um circuito fechado para o LED. E a mesma coisa eu fiz com o outro LED do outro lado, né? Foi a mesma montagem. No caso, coloquei do lado oposto aqui também. E aqui, apenas para saber que meu sistema está funcionando, eu liguei um LED verde, fiz o mesmo tipo de ligação aqui, coloquei um resistor, liguei ele na porta 7, a outra perninha eu liguei no GND, fechando o circuito. E o buzzer, ele funciona também com dois terminais, positivo e negativo.
E só que ele não precisa de um resistor necessariamente, mas a ideia foi a mesma. Eu liguei aqui todo esse barramento aqui, ele está energizado, então eu só aproveitei aqui, né, como aqui já está energizado. Eu coloquei o polo positivo aqui, o negativo aqui no GND. E aí a mesma alimentação que está alimentando o LED verde está alimentando também o buzzer, certo? Então o código, como que eu programei para aquele sistema ali, aquele circuito ali funcionar? Então, o programa, o Arduino ele tem um IDE, que é uma interface de desenvolvimento, que ele serve justamente para você montar seus programas e fazer o upload na placa Arduino, por meio de um cabo USB. Então, depois que eu montei todo aquele circuito, eu fui programar aquele circuito para ele funcionar de acordo com a ideia do meu experimento. Então, primeiro, eu defini uma variável, que a gente define como int, defini ela como sendo esse nome, analogic A0, e defini ela como sendo 0, então eu não coloquei nada nela ainda. E defini uma outra variável, analogic A1, e coloquei ela como sendo 0 também. Depois eu utilizei essa função, que é a unsideLong, que ela funciona como uma espécie de cronômetro. Então, a partir do momento que eu ligar o meu circuito e estiver rodando esse código dentro da placa Arduino, ele vai contar o tempo que meu programa está rodando. Então, por exemplo, se eu ligar minha plaquinha agora, ele vai começar a contar 1 segundo, 2 segundos, 3, desde que meu programa começou a funcionar. E aí eu defini 3, né? Sendo T0, T1 e T3. É como se fosse, vamos dizer, 3 cronômetros, que vão começar a contar simultaneamente assim que o meu programa começar a rodar. Na parte de void loop, eu estabeleci uma comunicação com a porta serial, aliás, com o monitor serial do Arduino. No caso, o monitor serial do Arduino é uma aba, que é essa que fica bem aqui. Eu vou abrir ela depois. E ela te mostra toda a leitura que você programar para mostrar nessa tela. Então eu estabeleci comunicação com ela, para conseguir ligar ela. Depois eu programei os pinos que estavam ligados aos LEDs. Então eu mandei energia com a função pinMode 12, porque é a porta 12, a porta digital, né? Porta digital 12, porta digital 7 e 5. E mandei energia para lá com a função output. E aí na função void loop, no caso essa parte ela vai ficar repetindo, né? Nessa função setup ela executa apenas uma vez e fica do jeito que está programado. E a parte void loop que ela fica repetindo infinitamente o que eu colocar aqui. Então eu botei primeiro para essa variável que eu defini lá em cima, então analógica a 0, eu botei para ela ser igual a analogic read a 0. Isso significa que eu quero que essa variável leia o que está se passando na porta analógica a 0, que foi onde eu liguei, por exemplo, um dos LDRs. Então, tudo que está passando de dado na porta analógica a 0, essa variável vai estar lendo e vai estar registrando esses dados. No caso, vai ser a variação da resistência do LDR. E o mesmo eu fiz para essa aqui, né, analógica A1, que é o outro LDR. No caso, você tem o LDR superior e o LDR inferior. E depois eu defini aqui para ligar os LEDs, né? No caso eu mandei energia e agora eu vou ligar eles com a função digital write. Então 12, o pino 12 eu quero ele high, ou seja, eu quero ele ligado. Ou seja, eu quero mandar energia para lá. Então eu liguei os 3 LEDs, né, que estão ligados nessas portas digitais. E aí para eu ler, para eu saber quais são os dados que estão sendo lidos pela porta analógica, antes de prosseguir com o código, eu estabeleci a seguinte função, que é a função serial.print ln, depois eu defini como sendo a analogic a 0, por exemplo. No caso eu fiz para as duas.
mas eu vou mostrar aqui como exemplo só para uma delas. No caso vai ser a A0. Então analógica A0. Botei um delay, ou seja, um atraso nos dados que vão ser mostrados no monitor serial de 100 milissegundos. E o que isso aqui significa? Eu quero que os dados que estão sendo lidos por essa variável, que vão ser os dados que estão passando na porta analógica A0, eu quero que esses dados sejam mostrados no monitor serial. Eu quero que ele me mostre o que está se passando lá. E por isso que eu defini aqui em cima a comunicação com o monitor serial. E aí esses dados vão ser lidos aqui. Então você pode ver que, eu botei como exemplo, que você tem vários dados descendo, né? E ele está gerando cada vez mais dados e vai embora. Então está lendo aqui dados de 670, 673. Isso são os dados referentes às leituras do LDR. No caso, a gente tem aqui o programa funcionando, o meu LED está ligado e incidindo em cima do LDR, e você vai ter essa quantidade de leitura. No caso, esses valores não significam a intensidade da resistência. No caso, são valores que o Arduino lê, que vai de 0 a 1023, indicam apenas uma leitura, mas não significa que a unidade de medida desses valores sejam em ohms, por exemplo. Mas no caso, eu sei que está tendo uma leitura e está sendo de 675. Quando eu coloco minha mão na frente do LED e tampo a luz dele, que está incidindo no LDR, você vê que esses valores caem para 35. Ou seja, está funcionando. O meu LDR está variando de acordo com a intensidade luminosa. E quando eu tenho LED em cima do LDR, eu tenho valores de 680. Quando passa alguma coisa na frente do meu LED, esses valores caem para 30, 37, 38, essas leituras. Com isso eu tenho uma margem de variação, eu tenho um intervalo de variação. Então eu sei que quando a minha bolinha passar na frente do LED, esses valores vão cair em média de 680 até 30. Né? Esses dados aqui me mostram isso. Então eu sei que quando minha bolinha passar na frente do LDR, eu vou ter essa queda na leitura, porque a resistência está variando e essa queda está sendo lida aqui pela porta analógica. E eu estou lendo esses dados. Então, sabendo disso, eu fiz isso para os dois LDRs. Eu pude apagar aqui, eu anotei esses dados e pude continuar com a programação. Com esses dados, eu estabeleci uma condição que a gente chama em inglês if, né? Então, se, que ela em português equivale ao se. Então, se os dados que a minha porta analógica A0 lê for menor que 400, no caso é referente àqueles valores todos que estavam descendo aqui na tela. Se for menor que 400, ou seja, vai ser quando a bolinha passar na frente, né? Porque quando ela passar na frente, esses dados vão cair. Na verdade, vai ser até bem mais baixo do que 400. Mas eu estabeleci algo entre 30 e 600. No caso, então, 400 poderia ser outro valor entre esse intervalo. Então, se os dados da minha porta analógica A0 forem menores que 400, eu quero que isso aqui aconteça. Isso aqui é o que? Eu quero que o meu LED verde pisque, então ele vai acender, vai ficar high por 25 milissegundos. Então, botei digital right, porta digital set, onde está ligado o LED verde. Então vai ficar high por 25 milissegundos com a função delay. Depois ele vai desligar low por 25 milissegundos. Então ele vai dar uma piscada, né? Vai ligar, desligar. E eu vou acionar o cronômetro que eu defini lá em cima, o T0. Primeiro T0. No caso ele vai ler desde que meu programa começou a funcionar, quando que isso aconteceu. Então vou dar um exemplo prático. Eu
energizei o Arduino, iniciei o programa e ainda não mexi nele. Então ele já está rodando, por exemplo, a 3 segundos, sem nada acontecer. E quando deu t igual a 4 segundos, essa variação aconteceu. Ou seja, a bolinha passou na frente do LED em t igual a 4, desde que meu programa começou a rodar. Então essa variável vai ler esse tempo de 4 segundos. Então ela vai armazenar esse valor. T0 vai ser igual a 4 segundos. Mas como ele lê em milissegundos, vai dar 4.000 milissegundos, que é igual a 4 segundos. Então esse dado vai ficar armazenado aqui. E aí o programa vai dar continuidade. Com o seguinte, se isso não acontecer, eu coloco outra condição, que é a condição else. Então, se a minha leitura na porta analógica A1, que é o LDR inferior, for menor que 400, ou seja, quando a bolinha passar no LDR de baixo, vai tampar a luz do LED, né? Vai ter uma variação na resistência. O meu Arduino vai ler essa variação lá no monitor serial, que nem eu mostrei. E aí, se isso acontecer, eu quero que de novo o meu LED verde junto com o buzzer, né, vai piscar e vai emitir um som. E o T1, que é o meu outro cronômetro, vai, né, que está aqui em cima, vai marcar quando isso ocorreu. Então, que nem no exemplo que eu dei, né, aqui foi em t igual a 4. Então, meu programa continuou. Digamos que em t igual a 6, então se passaram 2 segundos, então vai dar um total de 6. Digamos que minha bolinha caiu, né, passou lá no LDR inferior. Então ele vai marcar aqui T1 igual a 6 segundos, ou 6.000 milissegundos. E aí eu vou acionar o TT, que é o meu outro cronômetro. E ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer a diferença de tempo, o meu ΔT. Então ele vai pegar o dado que está armazenado nessa variável, menos o que está armazenado nessa variável, ou seja, é o ΔT, a diferença de tempo, que no caso, se aqui é 6 segundos e aqui é 4, no exemplo que eu estou fazendo, né? Essa variação vai dar de 2 segundos, ou seja, o meu tempo de queda entre um LDR e outro é de 2 segundos, que é o que eu quero. O tempo de queda, sabendo a altura de queda, eu acho a aceleração da gravidade. E aí eu peço para essa leitura aqui, ou seja, esse ΔT, assim como eu fiz lá para os valores do LDR, eu peço pela função serial print, eu peço que esses dados aqui sejam colocados no monitor serial, né? Então eu boto serial print e TT, que é justamente esses dados aqui, que vai ser o meu ΔT, né? E aqui só para organizar, eu peço que na frente da leitura escreva milissegundos, mas é só para título de organização. Então esse aqui é o meu programa. E aí vou dar continuidade na explicação do slide. Então, como que eu montei isso na prática? Porque até agora eu mostrei apenas, no caso do circuito, eu mostrei ele utilizando a plataforma virtual, né? Então, na prática, foi o seguinte. Então, que nem eu mostrei lá, né? Eu energizei a protoboard, ligando aqui, né? Então, esses fios vermelho e laranja são os jumpers. Então, eles são macho-macho, ele tem 2 pinozinhos, eu encaixo ele aqui no pino de 5 volts e no GND do Arduino, e depois a outra ponta eu coloco na protoboard aqui. Aqui está marcado, né, 5 volts, e o laranja é o GND. Depois eu pego um jumper que é macho-fêmea, então numa ponta ele tem esses 2 pinos, e na outra ela é de encaixe, né, ela é vazada. E aí eu coloco o LDR, nessa ponta que é fêmea. No caso eu faço isso como uma espécie de extensão para eu conseguir levar o LDR até o tubo. Lá nas próximas vai ficar mais claro isso. Mas eu faço isso, pego o jumper e encaixo o LDR aqui, nesse jumper macho-fêmea. E aí no caso, a parte que é macho, né, desse jumper que eu encaixei o LDR,
eu coloco na protoboard, então aqui está encaixado os dois pinos. Assim como eu mostrei lá no Tinkercad, eu boto um resistor aqui, bem no terminal aqui, num dos terminais do LDR, eu boto um resistor, né, de 10 kΩ, sendo que nesse terminal aqui eu coloco lá no GND. Então você está vendo que eu puxei aqui e está lá no GND. O outro terminal que está aqui, né, eu botei aqui atrás, que é esse outro marronzinho aqui, eu liguei lá no 5 volts, que é esse vermelho aqui. Então eu puxei daqui e dá a volta aqui, né, e chega aqui no 5 volts. Assim eu fecho o circuito. E para eu ler os dados que estão passando aqui nesse LDR, eu ligo ele na porta analógica 1, que é esse fio amarelo. Então eu coloco ele aqui, bem atrás aqui, né, desse terminal aqui, que é onde está o resistor, e ligo ele lá na 1. E eu faço a mesma coisa para o outro LDR. No caso, eu não vou mostrar porque é o mesmo procedimento. Eu vou mostrar aqui com o LED. Então com o LED eu pego também um jumper macho fêmea. Aqui, cadê? Isso. Aqui. Numa das pontas eu encaixo o LED branco aqui, né? A outra ponta aqui eu encaixo na protoboard. Num dos terminais aqui eu coloco o resistor de 100 ohms. Depois eu ligo esse terminal aqui, né? Nesse barramento aqui, eu energizo ele ligando lá no pino 12. Né? Então tá do pino 12 até aqui, vai energizar tudo aqui. E o outro terminal que está solto aqui, eu ligo no GND, que é esse barramento aqui. E ele fica energizado. E a mesma coisa eu faço com o outro LED. Né? E aí eles ficam, o LED e o LDR ficam um contra o outro, um oposto ao outro. No caso, o pino verde, o LED verde, né? Eu faço a mesma ligação, só que como eu não tenho a necessidade de levar ele para mais longe, né? Eu coloco ele direto na protoboard. Então coloco os dois polos, positivo e negativo, na protoboard. Ligo um resistor de 100 ohms para não queimar o LED. Ligo um dos terminais do resistor no pino 5, que está lá do outro lado aqui do Arduino. O Arduino está lá do outro lado. E o outro terminal aqui, que está solto aqui, eu ligo no GND e assim eu fecho o circuito. No caso o buzzer, eu só faço a mesma ligação, aproveitando a energia que está vindo aqui, né? Com esse jumper eu coloco aqui, né? Eu puxo essa energia que está vindo do pino 5, que eu mostrei aqui, né? Esse branquinho aqui. Eu puxo um jumper para esse polo positivo aqui do buzzer, que é esse outro jumper aqui, que está indicado pela setinha. E o outro terminal do buzzer eu ligo lá no GND. Então, a energia que está vindo aqui pelo pino branco, pelo esse jumper branco, né, que está vindo lá do pino 5, vai energizar tanto o LED, vai passar aqui pelo LED, como vai energizar também o buzzer, que é o apitozinho, né? A estrutura em si, né? Então, eu peguei uma caixa. Nessa caixa, eu fiz 4 furos aqui para encaixar o Arduino. Coloquei 3 pregos, né? Esses dois aqui para encaixar a protoboard e aqui para sustentar melhor um dos jumpers. Então aqui está o Arduino posicionado em cima dos 4 pinos e aqui atrás ele preso com aquelas presilhas de plástico. Do outro lado você tem a protoboard sendo sustentada pelos 2 pregos aqui. O tubo ele foi colado na vertical, mais ou menos no centro da caixa, e feito os 2 buracos aqui, um contra o outro, né? Então fiz um buraco aqui, o outro aqui, e aí eu encaixei de um lado o LDR e do outro lado aqui o LED. E aí você vê que você tem o jumper aqui, né? Levando eles até aqui. Aqui dá pra ver melhor, você tem aqui o LED de um lado, o LDR do outro, e ele está incidindo bem em cima do LDR. E aí quando passa alguma coisa aqui na frente, ele vai tampar essa luz, né? E vai ter a variação na resistência. E o Arduino vai ler essa variação e aquele programa vai começar a funcionar. Então aqui por fora, tá aqui como é que o LED está encaixado. Né? Você tem lá o jumper macho fêmea, ele está encaixado lá na protoboard de alta ponta.
e a outra ponta está aqui no buraquinho que eu coloquei aqui. E do outro lado vai estar o LDR. Então, no caso, eu fiz isso em cima e embaixo. E aqui está o LDR por fora, né? Então ele está lá dentro aqui desse buraco. Aí depois eu coloquei uma fita isolante só para isolar melhor o sistema. E aqui como é que ficou no final, né, o LED e o LDR, um diametralmente oposto ao outro. E aí, no final, o sistema ficou montado assim. Então o Arduino aqui, a protoboard aqui, você tem o LED aqui, né, sendo levado aqui pelo jumper desse lado, o LDR aqui desse outro. Aqui é a mesma coisa, aqui você tem o LDR, esse vermelho aqui, e aqui você tem o LED um contra o outro aqui, tudo ligado lá no Arduino. E é isso. Então, a análise dos dados, né? No caso, foi feita dessa maneira. Eu peguei a bolinha, que é a bolinha de gude, encapei ela com fita isolante, porque como ela é de vidro, se eu não encapar ela com fita isolante, a luz do LED passa pela bolinha e eu não vou ter uma queda aí da luz significativa lá no LDR. E eu não vou ter uma variação muito boa. Então só encapei ela com fita isolante para bloquear totalmente a luz quando ela passar na frente do LED. Mas poderia ser qualquer outro tipo de objeto, né? Eu só achei melhor fazer assim. Então eu posicionei essa bolinha o mais próximo possível aqui do LED e do LDR, que estão, né, numa mesma circunferência aqui. Medi aquela altura, né, que tem 42 centímetros. E depois eu soltei. E aí ela passou na frente do primeiro LED. O meu programa leu quando isso aconteceu. Depois ela cai lá no LED lá embaixo, que dá pra ver aqui, né? Tem um LED e o LDR lá embaixo. E aí ele calcula essa variação de tempo, né? E essa variação de tempo me mostra no monitor serial, que eu mostrei, né, anteriormente. No caso, ele leu para esse exemplo um valor de 279 milissegundos. Você vê que aparece aqui rapidinho. Então você vê que é muito rápido, é uma fração da fração do segundo. Mas ele consegue ler com uma certa precisão. E aí você tem aqui o LED piscando, né? Você vê que ele pisca duas vezes, né? Que é quando ele passa no primeiro e lá no segundo. Então ele dá duas piscadinhas aqui e o buzzer também pisca junto. Beleza, eu fiz no caso esses lançamentos 30 vezes, né? Lendo 30 resultados diferentes aqui de tempo. No caso esse aqui eu li 279, depois eu joguei de novo, li um valor um pouco mais alto, depois li de novo, outro valor 30 vezes. Com esse tempo de queda, eu transformei ele para segundos, apliquei naquela equação do movimento de queda livre para achar a aceleração da gravidade. E com isso eu montei um gráfico. Então, aqui está em ordem decrescente dos valores da aceleração pelo tempo de queda de cada medida, né? Nesse caso aqui é o tempo de queda. Então, o valor mais alto de aceleração da gravidade que eu encontrei foi de 11, então não foi um valor muito bom, que foi um tempo de queda de 0,271 segundos. Então eu li esse valor lá no monitor serial, apliquei na equação e deu esse valor aqui. E o melhor valor que eu li foi um tempo de queda de 0,291 segundos, aplicando na equação com a altura de 42 centímetros, eu encontrei, transformei para metros, né, e encontrei essa aceleração da gravidade, 9,91. E a média ficou aqui entre 10,6 e 10,5 metros por segundo ao quadrado. Né, dos 30 resultados que eu medi, dos 30 lançamentos. E com isso eu fiz uma média. Então, eu peguei os 30 resultados, fiz uma média simples deles e deu um valor de aceleração de 10,71 metros por segundo ao quadrado. E comparando com o valor tabelado, né, da aceleração da gravidade, de forma média e também arredondada, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, que é um valor já bem conhecido, né? Então você vê que deu um valor bem próximo até o valor que eu medi experimentalmente,
com o valor tabelado. E aí o que pode ter causado essa diferença, né? Por que não deu exatamente 10 ou 9,8? No caso, você tem a estrutura do equipamento, que é feito de maneira bem relativamente caseira, com equipamento, com materiais que, né, não tem uma estrutura muito rígida, isso pode alterar. O método de lançamento, o que isso quer dizer? Então vou voltar aqui. Dependendo de onde eu lançar essa bolinha aqui, eu vou ter tempos diferentes, porque se eu não lançar ela exatamente numa altura que eu marquei, eu vou ter um tempo de queda um pouco diferente, porque a bolinha vai chegar no ponto de lançamento com uma velocidade diferente de zero. E no movimento de queda livre eu assumo que ela parte do ponto de lançamento com velocidade igual a zero, né? Então eu tentei ao máximo colocá-lo mais próximo do ponto de lançamento aqui, para eu ter essa medida o mais precisa possível. Porém, se eu colocar muito próximo, eu posso acabar acionando o meu programa. Se eu colocar muito em cima, ela vai chegar ali com a velocidade diferente de zero. Então você tem que encontrar uma média, e isso pode acabar alterando os valores do tempo de queda. E aí você tem uma variação também nos valores da aceleração. As flutuações das leituras do próprio Arduino. Então, o Arduino no monitor serial, ele tem algumas variações nas leituras, não é algo constante. Pode variar ali entre 0,01, né, nas casas decimais. Isso pode também alterar o resultado. Erros instrumentais, no caso a régua, na hora de medir a altura ali do tubo, né, que é a altura de queda. E você tem erros observacionais, como o da paralaxe, né, na hora de medir ali com a régua e etc, na hora de lançar a bolinha. Tudo isso pode influenciar na medição. E sabendo de todos esses possíveis erros que podem acontecer, essas imprecisões, e obtendo um resultado como esse, o resultado final foi satisfatório, foi bem próximo do esperado, tendo em vista todas essas imprecisões e as condições do experimento. Então, assim como foi colocado lá no início, né, para um objetivo de ensino de física no ensino médio, de forma mais aplicada, com uma forma mais experimental, colocando o aluno em contato com o experimento e não só de forma teórica e muitas vezes maçante, foi um resultado muito bom, né? E é isso, eu espero que quem assistiu consiga replicar esse experimento, consiga aplicar ele no ensino de física e tornar a física algo interessante e algo que possa ser visto no dia a dia e não só de maneira teórica e descontextualizada. Então é isso, muito obrigado.